PCI é daqui. Boa noite. O acentuado declínio dos reservatórios de gás natural de Panditemane e Inhambane levanta sérias preocupações sobre a sustentabilidade do setor energético no país. O governo garante que decorrem pesquisas adicionais para encontrar novas reservas capazes de responder à crescente procura. Ao mesmo tempo, Moçambique e Coreia do Sul lançaram o projeto de massificação do gás veicular, uma alternativa mais barata e menos poluente, mas que ainda enfrenta barreiras para chegar ao grande público. E numa outra frente, o Executivo aprovou o Plano de Recuperação e Crescimento Econômico, que prevê a criação de um banco de desenvolvimento com um capital inicial de 500 milhões de dólares americanos para financiar projetos estratégicos e impulsionar setores-chave da economia nacional. O Janela Econômica desta semana analisa com profundidade estes temas e busca respostas para algumas inquietações. Lançado em Maputo o projeto de massificação de uso de gás veicular para se reduzir os gastos com combustíveis fósseis como o gasóleo e a gasolina. Os governos da Coreia do Sul e de Moçambique, parceiros da iniciativa, prevêem no curto e médio prazos expandir as infraestruturas do abastecimento ao longo do país e adquirir novos autocarros para o transporte de passageiros. Uma semana depois do anúncio do investimento de 130 milhões de dólares americanos pela Eni para a construção de uma central térmica em Temane, província de Inhambane, para reforçar a disponibilidade de energia elétrica usando o gás natural de Moçambique, a Coreia do Sul também abraça um dos projetos que vai impactar significativamente na redução dos gastos com os combustíveis. Contamos que o relatório a ser apresentado traga diretrizes orientadoras para que a médio e longo prazos possamos acelerar a implantação de infraestruturas de gás natural veicular em todo o país. Moçambique e Coreia do Sul lançaram esta segunda-feira em Maputo o projeto de massificação de uso do gás veicular. A iniciativa visa permitir que mais moçambicanos tenham acesso a este tipo de combustível, considerado de baixo custo e menos poluente ao ambiente. Sendo um país importador de combustíveis, Moçambique precisa de incentivar o uso de combustíveis alternativos através de exploração de fontes locais, com foco para o gás natural, um recurso de produção local. A iniciativa prevê no curto e médio prazos expandir as infraestruturas de abastecimento e adquirir autocarros para o transporte de passageiros. LNG production alone cannot guarantee a better life for the people. When gas is used for transport, city gas, power generation and fertilizer production. A cadeia de abastecimento do gás veicular está enquadrada num projeto que prevê estabelecer locais apropriados para o efeito, obrigar futuramente o uso deste tipo de veículos para o transporte público, bem como a aquisição de novas frotas para o setor público. 4.000 viaturas já foram convertidas para o gás veicular em Moçambique. O número está longe das projeções do governo e parceiros que tencionam massificar o uso do gás veicular para se reduzir os gastos com combustíveis fósseis e aliviar o bolso do cidadão. Dados do Instituto Nacional de Estatísticas indicam que o parque automóvel moçambicano cresceu 5% em 2022, ultrapassando 1,2 milhões de viaturas ligeiros e pesados e quase metade concentrada na cidade de Maputo. Moçambique contava no final de 2021 com um parque automóvel total de 1,1 milhões de viaturas, dos quais 802.537 ligeiros, 235.850 pesados e 9.624 tratores. Contudo, deste total, apenas 5% estavam registados. Para ter ideia, de todas essas viaturas, apenas 4.000 usam o combustível mais barato, no caso, o gás veicular. Afinal, o que impede que as pessoas, mesmo sabendo que o gás é o combustível mais barato, não optem pelo uso? As respostas podem ser encontradas neste gráfico. A conversão de uma viatura ligeira, por exemplo, custa 53.000 meticais. Já uma minibus necessita de 65.000 meticais para ver o seu sistema convertido para o gás. O mesmo acontece com esta viatura de alta cilindrada, que custa a sua conversão o valor mínimo de 60.000 meticais. O investimento só é possível ser recuperado 6 meses depois.
preço da conversão já foi mais alto que atualmente está a vigorar, mas nós também temos trabalhado com o governo. Mesmo na reunião falou-se de isenção de importação de alguns equipamentos para conversão das viaturas. Quanto às vantagens, o carro ligeiro poupa por mês 13.247 meticais, a minibus 44.158 meticais e o de alta cilindrada 19.679 meticais. A diferença por litro é de 42 meticais e 46 centavos. E usando o gás, podemos poupar 50% do valor do custo de combustível, porque o gás está a 41,11 meticais e a gasolina está a 83 mil meticais, por exemplo. Mas se o gás veicular é mais barato e menos poluente ao ambiente, o que leva à sua massificação ser lenta? Nós temos tido como perguntas frequentes dos que querem aderir ao gás se não é perigoso usar gás, mas não é perigoso usar gás, porque este gás é mais seguro do que o gás de cozinha. O gás de cozinha é mais explosivo do que o gás veicular. E nós não encontramos nenhuma desvantagem no uso do gás natural. A única desvantagem poderá ser só o uso do cilindro. O projeto de massificação do gás chega numa altura em que o governo está a renegociar os contratos dos grandes projetos para dar mais benefício aos moçambicanos, os legítimos proprietários deste recurso no solo pátrio. O declínio acentuado dos reservatórios de gás natural de Pandi, Temane e Inhambane levanta preocupações sobre a sustentabilidade do setor nos próximos anos. Segundo o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Estevão Paulo, estão em curso pesquisas adicionais para se encontrar mais gás, de modo a responder à crescente indústria energética. Envolvidos mais de 20 anos de exploração do gás natural nos campos de Pandi e Temane, na província de Inhambane, os reservatórios já estão a secar. A situação, segundo o ministro dos Recursos Minerais e Energia, poderá comprometer a manutenção dos níveis atuais de produção nos próximos anos. Os níveis de produção dos poços, dos furos, tendem a decrescer. Temos que encontrar alternativas de encontrar mais gás para garantir que possa-se continuar com o fornecimento. O declínio dos reservatórios levanta preocupações sobre a sustentabilidade a médio e longo prazos do setor de hidrocarbonetos em Moçambique. Estamos a promover pesquisas adicionais, a trazer outros potenciais interessados em fazerem pesquisas à volta de Pandi e Temane. Nós pensamos que ainda há muita disponibilidade de se encontrarem novos reservatórios. Para enfrentar este cenário, o ministro Estevão Paulo anuncia algumas medidas que incluem a abertura de novos poços. Ninguém sabe o que é que está por baixo do subsolo. É um capital de risco, investimento, mas há empresas potencialmente interessadas em fazer pesquisas adicionais. O atual contrato de exploração do gás em Temane e Pandi, rubricado entre a multinacional Sasol e o governo de Moçambique, termina em 2029. Este é o espaço de análise do programa Janela Econômica para comentar sobre o declínio acentuado dos reservatórios de gás natural de Pandi e Temane. Temos o economista Derek Mulatinho. Doutor, obrigado uma vez mais por ter aceito o nosso convite. Queremos falar hoje do declínio como primeiro tema, dos reservatórios de gás nas bacias de Temane e Pandi, província de Inhambane. O governo promete que pesquisas estão em curso para se descobrir mais gás, mas vamos fazer uma avaliação. Estamos na fase da maturidade deste projeto. Daqui a uns 3 anos ele já chega ao seu término. Portanto, falo do contrato, vai até 2029. Olhando para aquilo que foram os benefícios que este projeto liderado pela Sasol trouxe, podemos ficar satisfeitos? Saudações a si, aos telespectadores que nos acompanham a partir de casa, a equipe técnica. Se fôssemos chamados, ou neste momento estamos a ser chamados a fazer uma avaliação com o conhecimento que nós temos, a informação que temos, a avaliar numa perspectiva de todos os contratos existentes, poderíamos dizer de forma clara que não estaríamos naturalmente satisfeitos. Mas como eu fiz referência, isto é com o volume
de informação que temos e à medida que a consciência nacional também vai crescendo, vai se apossando de um conjunto de informações, permite-nos avaliar este contrato, contratos e outras metodologias contratuais existentes e também poder colocar este contrato que finda em 2029 numa perspectiva histórica, perceber naturalmente o que é que terá acontecido no passado, o que é que poderíamos fazer de melhor a olhar para as exigências atuais. Estes contratos, estas metodologias de contrato não incluíam um conjunto de elementos como a inclusão de questões relacionadas ao conteúdo local e bem como o fortalecimento da capacidade nacional. E o debate hoje em dia e toda a narrativa que tem estado a surgir de revisitar os contratos, olhar para os contratos de forma a incluir cláusulas de conteúdo local, questões de formação e capacitação do fator mais importante que é o homem e do reaproveitamento, envolvimento das pequenas, médias e pequenas empresas, permite-nos dizer aqui com alguma segurança, dizer que poderemos não estar satisfeitos, mas o mais importante é o que é que está a ser feito mormente a outros contratos. O que é que se pode fazer a olhar para este contrato, porque poderíamos naturalmente estar a reclamar e chorar pelo leite derramado, mas este não é o caminho ideal. É a partir deste contrato que está a atingir uma maturação, retirar as lições aprendidas, fazer aqui os lessons learned, perceber exatamente o que é que poderá ter corrido mal, o que é que nós poderemos de alguma forma melhorar em outras tipologias de contrato e poder agregar maior valor, quer seja à indústria transformadora nacional, às comunidades locais onde esses projetos estão localizados e também um componente bastante importante que é a diversificação da matriz econômica, a matriz energética do próprio país. Mas a Sasol anuncia, portanto tem anunciado que no âmbito do conteúdo local subcontratou várias pequenas e médias empresas nacionais que prestam serviços àquela multinacional. A avaliação tem que ser feita em função do número das empresas que, portanto, ganharam contratos de prestação de serviços ou pelo nível de desenvolvimento local onde ocorrem esses projetos. Essa avaliação tem que ser combinada, quer seja sob o ponto de vista do número de empresas que têm a oportunidade, primeiro, têm a oportunidade de participar, as que são selecionadas, aos recursos que conseguem captar desses concursos que participam, à empregabilidade que geram, os impostos que podem ser recolhidos sob o ponto de vista de cumprimento de serviços que prestam a essa empresa e um fortalecimento da capacidade dessas empresas. Então, mais do que anunciar a quantidade de empresas que concorrem e conseguem participar desses concursos, conseguirmos perceber de que forma é que essas empresas terão passado de micro, pequenas e médias para um cenário de grandes empresas que estejam a contribuir. Mas nós precisamos de terem atenção que nem tudo deve ser passado sob o ônus ou a responsabilidade da Sasol. Precisamos de olhar de uma forma, de uma perspectiva macro. Há questões que a Sasol deve ser chamada, deve ser responsabilizada sobre o ponto de vista de responsabilidade social dela, o compromisso que tem com o país, mas também há outras questões estratégicas. A Sasol, quando ela foi criada, a estratégia inicial estava muito fortemente ligada à exportação. É bem verdade que ao longo dos tempos nós fomos agregando como país a central térmica de Temane, que funciona com parte desses recursos. É este revisitar de contratos, olhar para a diversificação e uma necessidade de transformar esses recursos para que possam beneficiar também o país. Mas isso é algo que foi sendo feito à medida que fomos ganhando experiência. Se naquela altura não tínhamos uma capacidade de barganha, aquilo que os brasileiros chamam de capacidade de barganha, que em nosso português diríamos aqui que é a capacidade de negociação pela exiguidade de conhecimento, capacidade do próprio país em negociar, olhar para os contratos de forma factual e de forma estratégica. Hoje essa capacidade já existe e nós conseguimos de alguma forma, e todo o debate que tem estado a ser feito é no sentido de termos contratos com cláusulas de conteúdo local que muitas vezes são vinculativas e que possam ser verificáveis. É isto que é importante nós conseguir incluir. A Sasol faz uma parte do trabalho, ainda não é satisfatório e, sobretudo, porque temos essa notícia de que os reservatórios de gás estão a terminar e temos a questão da central térmica de Temane, que também se beneficia de parte dos recursos de gás que são produzidos pela Sasol. Isso, de alguma forma, é um balde de água fria nas costas. Mas, doutor, a outra questão que está relacionada à questão do conteúdo local é que
nós falamos muito de know-how, o conhecimento que as pequenas e médias empresas devem ter ou adquirir para poderem prestar serviços às multinacionais. Por exemplo, a ENI e outros projetos de exploração de recursos minerais na província nortenha de Cabo Delgado reclamaram que não estavam a conseguir empregar as nossas empresas porque não têm conhecimento técnico. Mas a Sasol está aqui há anos, não conseguiu nesse período formar moçambicanos capazes de prestar serviços a essas multinacionais, ou a questão do conteúdo local falhou muito no âmbito ou no ato da contratação portanto, dessa multinacional em tempos passados? Bom, primeiro é importante dizermos que a Sasol pode ser responsabilizada por uma parte das questões. E também, segundo aspecto que é importante nós dizermos, que todas essas empresas, incluindo a ENI e por aí em diante, que aparecem já vêm com esse conhecimento, conhecem o mercado onde vão atuar, onde querem explorar os recursos. Daí que a narrativa de fraca capacidade ou fraca competência técnica não pode ser motivo para exclusão. Muito pelo contrário, é uma oportunidade para que elas, de alguma forma, possam antecipar investimentos no sentido de capacitar as populações, as comunidades locais, as empresas e por aí em diante, para que elas possam participar e possam sentir-se como parte do próprio processo de desenvolvimento. Porque, do contrário, estaríamos a olhar para aquilo que são ilhas de desenvolvimento que poderiam ser criadas nessas comunidades e depois, de alguma forma, criar aqui um ressentimento, um sentimento de exclusão das comunidades e das empresas, que tem sido boa parte dos debates quando falamos de conteúdo local, no caso da Sasol. Os estudos ou as comunicações que têm estado a ser trazidas, esta questão de conteúdo local fracassou no caso da Mosal, mas o mais importante do que nós olharmos, de acordo com aquilo que eu estava a dizer, se no passado não houve esta capacidade de negociar os termos contratuais no sentido de incluir, porque não houve essa visão a longo, médio e longo prazo na altura, hoje nós detemos esse conhecimento. Mais importante é revisitar, pode ser uma oportunidade, até por aquilo que foi feito referência, que, apesar do contrato estar a terminar em 2029, estar a existir um declínio em termos de recursos exploráveis nas bacias em que a Sasol está, há uma prospecção e pesquisa noutros locais. A oportunidade qual é neste momento? Existindo recursos noutros postos, existindo novos contratos, aí já podemos olhar como uma oportunidade de incluir as questões de conteúdo local para que elas possam fortalecer o tecido empresarial moçambicano. Como é que o governo deve se posicionar do ponto de vista de participação, portanto, do Estado moçambicano na questão da exploração de gás, sobretudo nessas novas pesquisas que estão a acontecer? Porque a ENH está a entrar agora como um dos principais atores na exploração. Sim. E agora estamos a fazer essas pesquisas. Bom, o que nós sabemos é que tanto a pesquisa, tanto a prospecção, até pelas declarações que vieram do governo, elas demandam recursos altíssimos e que as empresas nacionais neste momento não detêm capacidade, tanto pela vastidão de recursos que o país tem, de poder competir em todos os locais. Se calhar, se nós estivermos a olhar para aquilo que está a acontecer ao nível da bacia do Rovuma e pensarmos também aquilo que está a acontecer na Sasol, é bem certo que isto começou bem antes, este é um dos primeiros projetos que aconteceu, mas há uma necessidade de um fortalecimento de uma capacidade financeira da própria ENH, que deve ser fortalecida, mas isto também está em conjunto com outras iniciativas de desenvolvimento que depois teremos a oportunidade de incluir, que podem ser reaproveitadas no sentido de incluir essas instituições, no sentido de financiar parte dessas operações para uma empresa estratégica como a ENH, para que elas possam participar. Essa é uma visão, no sentido de fortalecer a capacidade financeira da ENH, que é para poder participar. É uma das visões. A outra visão tem sido feita a prospecção, que é uma atividade de risco, porque nem sempre as pesquisas e as prospecções, o resultado seja efetivamente a descoberta de recursos. Então pode existir aqui uma componente estratégica no sentido de deixar que aquelas empresas que têm experiência, têm capacidade, possam ser elas a fazer a prospecção e numa fase a posterior nós possamos entrar com parte dos recursos que é para poder materializar a própria iniciativa de investimento. Agora, há outras coisas a olhar para as comunidades locais que podem ser feitas e que podem ser estudadas.
como é a participação e a inclusão de algumas percentagens, a olhar para as comunidades locais, para que nós não tenhamos, estamos aqui a falar de percentagens em termos de ações, para que os recursos possam não estar apenas dependentes dos impostos que depois são repartidos, mas algumas percentagens para a comunidade local, para que numa repartição de lucros, numa questão de retorno de lucros, parte desses recursos possam ficar localmente de forma imediata para que possam ser percebidos. Isto ajuda de alguma forma para que as comunidades possam olhar para esses investimentos e que possam perceber que os investimentos são seus, são das suas comunidades, que para além dos recursos que são captados a nível central, que há um retorno para as comunidades e que o governo tem a responsabilidade de distribuir e olhar para questões regionais, no sentido de há investimentos que devem ser feitos numa região, que há este papel social que o governo tem, mas há uma parte dos recursos que podem, de alguma forma, ficar se nós estivermos a olhar nessa perspectiva. É uma das estratégias que pode ser feita e que nesta altura, se naquela altura tivéssemos o conhecimento que temos hoje, estivéssemos a pensar com a cabeça de hoje, se calhar nós não estaríamos com essa sensação de que o investimento está quase no nível de maturação, está quase no fim e a sensação não ficamos sem nada. Doutor, outra questão tem a ver com o tipo de responsabilidade social que se deve praticar em zonas de exploração de gás natural, sobretudo. Se olharmos para as características da província de Inhambane, o tipo de produtos que a província produz, portanto, coloca no mercado, não se impõe que as multinacionais, sobretudo no caso da Sasol, olhem, por exemplo, para a questão da industrialização da província de Inhambane. Nós temos muita fruta que deteriora-se nos locais de produção por falta de escoamento, por falta de pequenas fabricadas para o processamento. E, entretanto, nós temos uma multinacional que orgulha-se de ter expandido, por exemplo, o abastecimento de gás doméstico às famílias. Não há outras componentes que deveriam ter sido olhadas do ponto de vista daquilo que são as características e as necessidades da província. Bom, eu compreendo. Existe uma tentativa, ao nível da própria sociedade, de passar o ônus desta responsabilidade para as empresas no setor privado. Também é preciso compreendermos que a estratégia, a responsabilidade social não é um favor que as empresas prestam, mas temos aqui que entender que as empresas têm um core business, têm um grau de atuação. É muito mais fácil para as empresas que elas se concentrem naquilo que é o seu produto, aquilo que elas produzem e possam de alguma forma... Gastam menos, têm o know-how, sabem onde localizar matéria-prima, localizar, estamos aqui a falar de materiais que é para poder operacionalizar aquilo que é a sua estratégia de responsabilidade social. No exemplo que deu, que é expandir aquilo que é o gás que é para as comunidades, o gás de cozinha veicular para as comunidades locais, é porque o seu produto principal é gás, é mais fácil transformar este gás e a população entende que aquela empresa explora o recurso gás e este gás nós também, para além de estarmos a ver através de viadutos, estamos a ver aqui através a ser exportado para o estrangeiro, ele também fica e nós consumimos a preços mais competitivos, numa parte. Agora, há outra responsabilidade, que é aquela que neste momento, é aquilo que eu estava aqui a fazer referência, existe uma estratégia nacional de desenvolvimento que tem componentes de industrialização. Foram aprovados outros documentos que têm a ver com industrialização. É nestas vertentes que nós podemos olhar para a estratégia de industrialização, estratégia de desenvolvimento, olhar de que forma que nós podemos combinar um conjunto, quer seja sob ponto de vista de conteúdo local, estratégia de desenvolvimento, de industrialização, de que forma que nós podemos ancorar e associar a estes negócios, que é para não deixar apenas que as empresas possam se responsabilizar apenas numa componente do seu core business. Mas estas mesmas empresas poderiam ter dificuldades, por exemplo, a olhar para a indústria da fruta, a indústria de embalagens, porque essa não é o seu core business. Então, é mais fácil que elas tenham aspectos relacionados ao conteúdo local, que as empresas possam participar, concorrer, ganhar recursos e com estes recursos possam diversificar a matriz de negócio, que estes recursos também, por parte da estratégia de desenvolvimento, que passa, por exemplo, por um aspecto que nós vamos aqui fazer referência, que é o Banco de Desenvolvimento, que estes recursos possam ser retornados às comunidades locais sob o ponto de vista de desenvolvimento
e de investimento que não esteja necessariamente ancorado para aquilo que é a matriz de negócio da Sasol. Compreendemos nessa perspectiva. É perentório que o governo comece desde já a direcionar portanto, os apoios que essas empresas dão às comunidades para permitir que respondam ao nível de crescimento que se almeja. Digo isso porque quase que todas elas acabaram descobrindo que o mais fácil é fazer um posto de abastecimento de água, um furo de água no caso, e depois 2 salas de aula, acabou. E essa é a responsabilidade social, a famosa responsabilidade social que é praticada em Moçambique. Bom, qual é o maior tema aqui? Estamos a falar de grandes empresas e estas grandes empresas, em algum momento, é muito fácil elas construírem um poço de água, construírem fontenárias de água, construírem uma escola, uma unidade sanitária, retirarem fotografias e publicitarem-se internacionalmente de que há um papel de responsabilidade social dado o valor que as escolas, as fontes de água têm e está tudo bem. Mas isso também é uma falha legal que nós tivemos no passado, que está a ser ancorada na componente de conteúdo local e na responsabilidade social que está a ser corrigida. Daí que nós dizíamos em diversos debates que nós temos estado a ter, diversas conversas estamos a ter aqui relativamente a esse aspecto, a necessidade de termos conteúdos vinculativos e verificáveis. É possível olhar para aquilo que é a responsabilidade social de forma que seja auditável, que é para nós podermos perceber em termos de metas de responsabilidade social que as empresas têm por ano, de que forma é que não basta apenas elas indicarem que construíram fontenárias, mas precisamos, o governo pode atuar num papel político de direcionar em função das necessidades que o próprio país tem ou que as comunidades locais têm, direcionar no sentido de quais são as necessidades, porque podem construir fontenárias quando a necessidade principal não seja essa. O governo pode construir fontenárias, pode ser uma via de acesso, pode ser oferecendo bolsas para que os filhos das comunidades locais possam estudar, possam ter capacidade de retornar às comunidades locais e trazer conhecimento e desenvolvimento que possa significar progresso das comunidades locais. Muito obrigado, Derek. Voltamos já com mais um tema. Obrigado. Delegação do Banco Africano de Desenvolvimento discute em Moçambique a proposta de apoio às garantias de risco parcial do projeto hidroelétrico de Mpandancua. Os especialistas de diferentes áreas mantiveram encontros com as autoridades moçambicanas para falar da revisão das ações prévias exigidas pelas principais instituições governamentais e partes interessadas no projeto de 1.500 megawatts de energia elétrica. Durante a missão, os especialistas do BAD visitaram o local onde será erguida a futura barragem de Mpandancua, na província de Tete, com o objetivo de compreender melhor o estágio da implementação do empreendimento, particularmente os aspectos ambientais e sociais, bem como interagir com as autoridades provinciais, nomeadamente o governador e a secretária do Estado da província, bem como os dirigentes da hidroelétrica de Caorabassa. No segmento da visita, o Banco Africano de Desenvolvimento manteve igualmente outros encontros separados com o Ministério dos Recursos Minerais e Energia, Ministério das Finanças, Direção Nacional de Terras e Desenvolvimento Territorial e outras instituições interessadas. Os encontros tiveram como pontos de agenda a revisão das ações prévias exigidas pelas principais instituições governamentais e partes interessadas. Avaliaram também o estágio e a conformidade dos principais estudos, o roteiro da mobilização de recursos, assim como a avaliação dos riscos e a revisão dos instrumentos relacionados. O BAD e o Gabinete de Implementação do Projeto Mpandancua assinaram em 2022, em Accra, no Ghana, um acordo que visa a prestação de serviços de consultoria para o desenvolvimento do projeto hidroelétrico de 1.500 megawatts e infraestruturas associadas de transporte de energia. À luz do acordo, o BAD já apoiou o projeto na revisão dos termos de referência dos estudos técnicos, deu assistência técnica, financeira e capacitação, bem como assessoria e consultoria. O Presidente da República diz que o sentimento de impunidade instalado na sociedade contribui na normalização de atos de corrupção no país. Daniel Chapa avisa que quem cometer este tipo de crime será devidamente responsabilizado e defende o fortalecimento técnico-operacional contínuo da máquina da administração da justiça para melhor atuação.
Na Conferência Nacional sobre o Combate à Corrupção que decorreu em Maputo, o Presidente da República exigiu o reforço da postura de integridade, a formação de funcionários públicos e agentes econômicos, bem como o fortalecimento de mecanismos de repreensão contra este mal. Quem cometer atos de corrupção será devidamente responsabilizado. Há um sentimento de impunidade que reina na nossa sociedade e que contribui por vezes para o entendimento de normalização de atos de corrupção na nossa sociedade. Para acabar com esta percepção, é imperioso continuarmos a fortalecer as instituições de fiscalização, de investigação e de justiça, dotando-as de autonomia, de recursos humanos qualificados, de meios tecnológicos e materiais modernos, de meios financeiros para que possam exercer a sua ação. O chefe de Estado aponta os setores de UGEA, finanças e patrimônio como principais circuitos da corrupção na função pública. Casos de funcionários que tudo fazem para serem afetados em alguns setores, como UGEAs, finanças, patrimônio, com o intuito de obter vantagens através de atos de corrupção, desvirtuando-se da sua atividade principal. Ou seja, como dizem os meus irmãos mais novos, trabalhar num local onde não há nhonga, não há refresco, não há whey, não vale a pena. O estadista sublinha que a sensibilização, formação e o uso da força devem aliar-se a uma colaboração efetiva entre os órgãos do Estado, sociedade civil, setor privado, comunidade internacional e a participação ativa dos cidadãos. Esta conferência responde ao compromisso que assumimos com o povo moçambicano, o de não tolerar em circunstância alguma a corrupção. A luta contra a corrupção não se ganha apenas na aprovação de leis, planos, estratégias ou criação de instituições. Devemos fazer mais, pois não temos dúvida de que estamos em face de um mal cuja prevenção e combate exige o envolvimento de todos nós. Queremos partilhar experiências, aprender com boas práticas e consolidar a nossa credibilidade junto à comunidade internacional. Daniel Chapo espera que o evento reflita sobre medidas que reforcem a moralidade pública, transparência na gestão do erário e recursos públicos, celeridade processual dos casos de corrupção, bem como a aplicação de medidas preventivas e disciplinares. O governo moçambicano prevê injetar 500 milhões de dólares americanos para a capitalização inicial do Banco de Desenvolvimento, segundo o documento oficial. O aporte de capitais será igualmente feito junto das instituições financeiras de desenvolvimento, como o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, assim como através de emissões de obrigações de desenvolvimento. No Plano de Recuperação e Crescimento Econômico recentemente aprovado e divulgado pelo governo, lê-se que o executivo moçambicano prevê injetar 500 milhões de dólares americanos do Estado para a capitalização inicial do Fundo do Banco de Desenvolvimento. O banco será capitalizado inicialmente pelo Estado. O aporte de capitais também será feito junto das instituições financeiras de desenvolvimento, incluindo o Banco Africano de Desenvolvimento e o Banco Mundial, assim como através da emissão de obrigações de desenvolvimento. O documento refere ainda que a atuação do banco será regida por critérios técnicos rigorosos para garantir a sustentabilidade financeira e o impacto econômico e social dos projetos financiados e que as prioridades serão iniciativas com forte potencial multiplicador, capazes de criar empregos, aumentar a produção nacional e melhorar as condições de vida da população. O plano define que o Banco de Desenvolvimento de Moçambique tem como objetivos atrair e canalizar recursos internos e externos para projetos estratégicos em setores como energia, indústria, infraestruturas, agricultura, saúde, educação e habitação, bem como promover o desenvolvimento de pequenas e médias empresas com crédito acessível e assistência técnica, estimulando a criação de emprego e a inclusão financeira e econômica.
deve também promover investimentos em setores prioritários e sustentáveis, com foco em financiamento para áreas com elevado impacto no desenvolvimento econômico, com impacto social e ambiental, permitindo também reduzir riscos cambiais através da priorização de financiamento em moeda local para mitigar o risco de desfazamento cambial, tornando o financiamento mais acessível e estável aos beneficiários nacionais. E no segundo espaço de análise vamos falar do combate à corrupção. O Presidente da República garante impunidade zero aos defraudadores do erário público. O governo vai injetar 500 milhões de dólares americanos para a capitalização inicial do Banco de Desenvolvimento. Doutor, obrigado mais uma vez. Esta semana nós tivemos a conferência sobre a corrupção, que foi duramente discutida aqui em Maputo, onde vários intervenientes, quer ligados ao setor da justiça, sociedade civil, representantes do governo, estiveram cada um a trazer aquilo que é o seu parecer e a sua visão relativamente ao estancamento deste mal que enferma a economia nacional e também já começa a se fazer sentir nas pequenas e médias empresas nacionais. Afinal de contas, elas prestam serviços ao Estado e vice-versa. Então, sente-se isso. O Presidente da República diz agora que vai ser intolerante, portanto, a esta prática. Que mensagem está a emitir para o estrangeiro, para os nacionais e para a economia toda, no seu todo? Bom, nós assistimos a esta conferência com bastante atenção e um dos aspectos importantes é que todos os atores tiveram a oportunidade de poder abordar os temas relacionados com a corrupção de forma franca. Todos tiveram essa oportunidade de poder dizer. E este evento teve a honra de contar com, ao mais alto nível, com o Presidente da República a fazer a abertura e o encerramento. E oportunidades também de esclarecimento. A mensagem que fica é que este é um tempo de mudança, é um tempo de ruptura, é um tempo de fazer para obter resultados diferentes e resultados que nos conduzam a um estágio de desenvolvimento e crescimento. É preciso fazer de forma diferente. E o que é que aqui nos parece é que existe uma alta sensibilidade a esta questão, até a olhar para aquilo que são as exigências que têm estado a ser feitas, as reclamações da sociedade, aquilo que é a estratégia do próprio governo, até se nós olharmos para um conjunto de ações que o governo tem estado a tomar e a publicar, desde os contratos de aquisição da aeronave, da LAEMA, que foram peremptoriamente referidas e ao mais alto nível pelo Presidente da República, aspectos que de alguma forma lesavam o próprio Estado. E nós temos estado a ver uma necessidade de articulação e de prevenção desses aspectos. A mensagem principal qual é? É tempo de mudança, é tempo de olharmos para os aspectos morais e éticos que minam a confiança das instituições moçambicanas a ponto de que todas elas estejam a descrédito. Então precisamos de mudar, precisamos de fazer as coisas diferentes no sentido de fortalecimento institucional. Isso foi possível ver desde as declarações, os enunciados, as linhas guias de trabalho e também, mais importante, é que contam com o Presidente a liderar estas iniciativas. O facto de ele ter aparecido tanto na abertura, tanto no encerramento, é um papel político importante no sentido de que estamos no caminho certo, ou estão no caminho certo, no sentido de linhas guias de trabalho, devem atuar com a coragem e com, mais importante do que o Presidente, está daquele lado porque ele apareceu publicamente a se comprometer. Não existem razões para que as instituições não possam agir porque não existe falta de apoio institucional pela parte da Presidência da República. Já ouvimos isso com outros dirigentes a prometerem, a dizerem que vão ser intolerantes, por exemplo, a atos de corrupção que acabariam com grandes cartéis. O Presidente da República diz que o sentimento de impunidade, por exemplo, está instalado de tal forma que acaba contribuindo na normalização de atos, portanto, da corrupção no país. O Presidente está a dizer aos magistrados que estão a ser, portanto, tolerantes, não estão a fazer devidamente o seu trabalho, ou está a dizer vamos cortar a forma de viver e vamos instalar uma outra forma de viver para devolvermos a dignidade ao país e devolvermos o desenvolvimento econômico para as comunidades moçambicanas? Eu penso que
ele faz tudo isso. Primeiro, diz aos magistrados que há uma necessidade de trabalhar e que, de alguma forma, há atitudes ou atuações, que sejam elas corporativas ou não, que, de alguma forma, acabam premiando atos de corrupção, quer seja por não agirem sobre ações até que são públicas e conhecidas. E, do outro lado, está a dizer que existe confiança, existe uma ancoragem institucional, política, no sentido de que possam trabalhar à vontade, no sentido de devolver a confiança das instituições. Respondendo de forma prática, eu poderia dizer que ele está a fazer tudo isso. Há um recado de que há uma necessidade de trabalho, a sociedade está a exigir a atuação. Toda a gente, a corrupção disse muitas vezes que ela neste momento está endémica, tanto é que é impossível, mesmo ao nível dos estacionamentos e por aí em diante, em todos os setores sociais é possível ver práticas de corrupção. Então é importante que estas ações, estas atitudes sejam estancadas. Esse estancar é feito com trabalho, com divulgação, para que não se passe a mensagem de impunidade. Pode ser que exista um trabalho, mas esse trabalho deve ser publicitado para que as pessoas e a sociedade possa ter a capacidade de poder fiscalizar a atuação e a aplicação da lei. Nós falamos muito do fortalecimento técnico operacional. Será que o que estará a imperar é exatamente a formação ou é a mudança de atitude? Eu penso que é tudo isso. Existe a necessidade de um fortalecimento da capacidade técnica, capacidade financeira e material das instituições, e depois também existem aspectos que não são apenas institucionais. Nós hoje em dia, quando falamos da corrupção, a corrupção não está apenas nas instituições públicas ou na função pública. Ela também encontra-se ao nível da própria sociedade. Nós vemos corrupção até nas igrejas. Então, há um papel, para além da componente institucional, que é preciso que exista uma liderança pelo exemplo, que é aquilo que foi muitas vezes referida, que é no sentido de moralizar a própria sociedade. É importante envolvermos outros atores sociais. Aí nós incluímos as instituições, foi falado também das organizações não governamentais, organizações da sociedade civil, podemos incluir organizações sociais, religiosas, igrejas e por aí em diante, no sentido de moralizar a sociedade, no sentido de olhar para aspectos éticos e morais da sociedade, porque os funcionários públicos, eles partem da sociedade. Daí que é importante nós incluirmos todos os atores nesta luta, no sentido de moralizar as instituições, devolver a confiança, mas com atuação. A corrupção não se resolve apenas em realizações de conferências, declarações de guias de trabalho, que é aquilo que foi feito. Então, precisamos de pensar no depois. E isto nós vimos, foi vincado nas declarações de que precisamos de trabalhar, que é para devolver a confiança nas instituições e no fortalecimento no papel que essas instituições têm. Os antigos gestores do topo da máquina da Justiça Nacional foram alguns dos intervenientes, portanto, dos painéis que foram constituídos, e alguns deixaram claro que a corrupção começa de cima, que há filhos de dirigentes com carros de alta cilindrada que circulam aqui e colocavam questões. Quando é que essas pessoas trabalharam para ter essa riqueza toda? Acabar com esta corrupção começa realmente da parte de cima até descermos para a camada mais baixa. Bom, é certo o que está a dizer, mas eu penso que o trabalho deve ser nos dois sentidos. Tem de existir uma liderança pelo exemplo. Esta liderança, pelo exemplo, pauta por uma cultura de integridade, uma cultura de transparência, de respeito às instituições e uma cultura de respeito à lei, de respeito ao próprio Estado. Há questões que nós temos estado a ver de um enriquecimento sem causa, mas lá está, nós temos leis, temos boas leis por aquilo que todos os atores fazem referência, mas existe uma dificuldade de cumprimento da lei. Este cumprimento da lei permite criar situações em que jovens, filhos não só de dirigentes, nós podemos encontrar isso também no setor privado, que não tem história de trabalho, que tem recursos financeiros, um património, se nós estivermos a comparar pessoas até que estejam a ir à reforma, que não têm estes recursos, pessoas que passaram a vida a trabalhar, que deram litro a trabalhar, que não têm estes recursos, e daí que se questiona. Se nós estivermos a olhar para os cargos, a função,
das pessoas que supostamente permitem que essas circunstâncias possam ocorrer é incompatível. Mas aí existem leis, existem mecanismos que permitem que as instituições possam olhar para os sinais externos de riqueza que têm estado a ser demonstrados e que possam, de alguma forma, atuar. Mas nós não nos enganemos. Esta atuação dessas instituições deve ser ancorada e comparada com o poder que elas detêm dentro da máquina do próprio Estado. Teriam o poder de poder investigar e de levar à barra da justiça filhos de alguns dirigentes têm este poder? Se calhar é esta componente. Se calhar é exatamente isso que é por aí que se deve trabalhar. É agora, o fortalecimento das instituições. Exatamente. Agora, boa nova. O governo moçambicano prevê injetar 500 milhões de dólares para a capitalização inicial do Banco de Desenvolvimento, segundo o documento oficial que foi publicado ainda esta semana. Esta é realmente boa nova para as pequenas e médias empresas nacionais e para todos os moçambicanos. Bom, é exatamente isso. É uma boa nova, faz parte de uma das 12, é a 12ª, não é das 12, é a 12ª medida de impacto imediato ou das medidas imediatas do PRES. E nós temos estado a dizer que o setor financeiro é altamente concentrado. Isto, de alguma forma, traz alguns riscos sistémicos na própria economia e permite que existam algumas práticas concorrenciais que minam até aquelas que são as políticas que têm estado a ser adotadas desde a redução das taxas de política monetária, dada a fraca competitividade da própria economia. E, de alguma forma, também mina alguns setores estratégicos do próprio Estado. Estamos a falar de setores agrícolas, de pequenas e médias empresas, estamos a falar de setores de desenvolvimento na componente de infraestruturas. O facto de nós termos testemunhado este anúncio da criação de um banco de desenvolvimento traz, de alguma forma, um ar fresco no sentido de ir ao encontro das expectativas que existiam de existir, para que possa existir uma instituição vocacionada ao desenvolvimento, que tem práticas em termos de olhar para setores estratégicos como infraestrutura, energia, indústria, industrialização e por aí em diante, que possa direcionar ou parte dos recursos para esses setores. Então, podemos dizer que é uma notícia excelente. Precisamos olhar para os critérios de governabilidade da instituição. Também foi feita referência, está-se a pensar em 2 modelos da estrutura acionista ou acionária, dependendo da terminologia que está a ser utilizada. Uma em que o governo seria, ou o governo ou o Estado, se quisermos ser mais concretos, seria o acionista maioritário, mas existe uma outra componente que eu sou defensor dela, que seria a constituição de uma sociedade anónima, até para permitir que instituições internacionais possam participar, e teríamos aí um blended finance que permite que o governo, através dessas instituições, possam de alguma forma apropriar-se do know-how das instituições internacionais para que possam também direcionar investimentos para setores prioritários como infraestruturas e setores sociais. Mas este segundo, olhando para aquilo que são os objetivos do governo, é viável? O governo quer um banco que se dedique praticamente ou particularmente para o desenvolvimento, olhando para esses setores todos que fez menção. E que as taxas de juros sejam totalmente baixas para permitir que todos os setores de desenvolvimento possam aderir a este crédito para poderem se financiar e financiarem esses grandes projetos. É viável olharmos para esta segunda componente, e outra questão relacionada a isso é se este banco poderá disciplinar os bancos comerciais do ponto de, portanto, de atribuição ou, por outra, de adoção das taxas de juros proibitivas, portanto, ao crédito. Bom, nós podemos olhar isso em 2 níveis. Primeiro, se é viável, sim, é viável, o modelo recomendado internacionalmente. Boa parte das críticas que têm estado a ser feitas relativamente ao tipo de instituição Banco de Desenvolvimento é quando o governo é o único ente, existem fracos critérios, podem existir, existe a propensão, a probabilidade de ocorrência de fracos critérios de governabilidade. A interferência política pode minar a sustentabilidade e o funcionamento dessas instituições. Quando nós incluímos numa estrutura em que permite a entrada de outras instituições, principalmente parceiros multilaterais,
Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Mundial e outras instituições multilaterais. Permite que, nós estamos aqui, ao dizermos isto, estamos a dizer que o governo mantém a sua posição maioritária, no sentido de poder de veto, no sentido de poder de orientação da sua estratégia, da sua linha de atuação. Entretanto, permite, ao existir outros parceiros, pode apropriar-se aqui do know-how, do conhecimento e de um terceiro visto, uma terceira ou quarto olho, que é para poder olhar para os aspectos relacionados com isto. Agora, a outra camada que fazia a referência sobre o poder de disciplinar o mercado, aí nós podemos olhar isto de que forma? Quem tem o poder de disciplinar o mercado é o Banco de Moçambique. E este ponto levanta um outro aspecto que foi referido, que é importante termos muita atenção. É importante que quem tenha o controlo é o Banco de Moçambique, porque assim é que a lei determina desta instituição, vai ter o controle, ela estará à luz. Entretanto, terá uma umbrella que é o tipo de instituição de desenvolvimento. Qual é o papel que ela poderia jogar na componente de disciplina de mercado em termos de taxa de juros? Estamos a dizer que ela poderia direcionar parte dos recursos ou parte do setor ou do grupo de empresas que não conseguem ter créditos ou ter operações financiadas pela banca comercial. Isto, de alguma forma, reduziria aquilo que é a pressão da banca comercial e, de alguma forma, vai contribuir de forma agregada naquilo que são as prime rates que são divulgadas. E acabava com a história de que a agricultura é um setor de risco. Já tinha um banco apropriado para ir lá buscar dinheiro e financiar. Mas é certo que o governo também, naquela linha do PRESS, também já inclui a possibilidade de criação de uma instituição que vai estar concretamente focada ao setor agrícola. Então, há um conjunto de instrumentos que estão a ser aprovados, que todos eles combinados vão responder, desde o Fundo de Garantia Mutuária, a criação do Banco de Desenvolvimento, está prevista também a criação de uma Caixa Econômica, estamos a olhar também para o Fundo de Desenvolvimento Local. Tudo isto combinado. Dentro de 2 anos começam já a trazer frutos significativos para a nossa economia. Trazer frutos e direcionar aquilo que são os segmentos. Pequenos investimentos locais das comunidades locais, Fundo de Desenvolvimento Local, as empresas que têm dificuldades de apresentar garantias, fundo mutuário, que depois podem concorrer junto da banca apresentando essas garantias. Podem direcionar-se a um outro setor. Investimentos de longo prazo que têm estado a ter dificuldade, que esta é a grande questão que esta instituição vem resolver, que por causa de créditos de financiamento de longo prazo podem ser respondidas de forma concreta pelo Banco de Desenvolvimento e aqueles setores que de alguma forma são rentáveis, mas o período de maturação do próprio investimento é longo. Nessa perspectiva, o Banco de Desenvolvimento vem resolver esta situação. Problemas. Obrigado, Derek Mulatinho. Até a próxima. Obrigado. Vamos agora conferir a informação cambial que nos é fornecida pelo Banco de Moçambique. As tabelas refletem as taxas praticadas nas transações entre o Banco Central e a banca comercial e entre os bancos comerciais e o público.
Termina assim a presente edição do programa Janela Econômica, programa da televisão de Moçambique. Para estes e mais temas, queremos contar com a sua audiência. Caso queira interagir conosco, basta contactar-nos pelo endereço eletrônico economiatvm@gmail.com. DCI é daqui.